Os desejosos ainda de ouvir a voz do Senhor, por favor, levante a Bíblia para cima. Glória a Deus. Os que puderem, reverentemente se coloquem de pé, por gentileza. Os que puderem. Os acima de 100 anos, continueis sentado, que o vosso galardão ainda permanece. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Jesus, que segundo nos escreve São Marcos. O capítulo é o de número 5, 3 versículos de número 21, 22, 23. Eu prometo não ser delongo e nem tardio com a amada Igreja de Jesus, mas me permitam ministrar aquilo que o Espírito de Deus suscitou ao meu coração. Eu quero nesta noite me subordinar a vos ministrar uma singela reflexão com tema: um milagre na casa de Jairo. Pois repito, um milagre na casa de Jairo. Quem encontrou a espada do Espírito, por favor, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vindo, prostrou-se aos pés de Jesus. E rogava-lhe Jairo muito a Jesus, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Podeis sentar glorificando ao nome de Jesus, igreja. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, por favor, olheis para cá. É bem verdade que eu não tenho uma tamanha elegância do anjo desta casa, do pastor Gerardo, mas eu preciso da vossa atenção. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, o nosso Deus requer de nós reverência. Haja vista, se Salomão estivesse nesta noite ministrando no meu lugar, ele estaria nos exortando, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. É bem verdade que há muitas igrejas no tempo odierno que têm feito da casa do Senhor uma passarela ou um shopping da vida. Muitas das vezes conversamos com todos, mas esquecemos de conversar com aquele que é digno de ser adorado e exaltado nesta terra. E nós estamos aqui para prestar o verdadeiro culto de adoração a este Deus. Mas por muitas das vezes há irmãos, há irmãs que no meio de nós até agora não abriu a sua boca para dar um glória a Deus, aleluia. Só Deus sabe como se encontra a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Mas a Bíblia de Deus nos anima quando o salmista fala em Salmos de número 122, no versículo de número 1, que ele não se alegrou quando lhe disseram: vamos ficar em casa na tira-visão, ou vamos para uma praça da vida lanchar. Mas o salmista expressa sua gratidão a Deus, dizendo que alegrou-se quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós encontramos fartura de alegria. Esta fartura de alegria, ela não se dá por oba-oba. Esta fartura de alegria, ela se manifesta por meio dos louvores que são proféticos, por meio das orações e por meio da palavra que Deus é pregada. Porque eu me lembro também quando em cartas aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, o autor vai nos escrever dizendo que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. É de fato que ainda nós estamos sendo bombardeados nestes últimos dias tão
tormentos que têm surgido sobre a terra, aonde tem pessoas se desesperado, mas nesta noite o Senhor tem uma palavra de ânimo ao seu coração, porque uma palavra de ânimo a gente não encontra em revista Veja, uma palavra de esperança a gente não encontra na revista Isto É, uma palavra de ânimo, de esperança a gente encontra nas escrituras sagradas. Eu me lembro quando o autor, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, ele vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É bem verdade quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, Paulo vai dizer: Timóteo, esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. E na sua segunda carta a Timóteo, porém no capítulo de número 3, no versículo de número 16, Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É por isso que eu não acredito em avivamento espiritual a não ser por meio da palavra de Deus. Pode chamar o pregador mais renomado que for, ele pode berrar aqui em cima, ele pode gritar aqui em cima, ele pode suar aqui em cima, mas se não tiver a palavra não tem santificação, se não tiver a palavra não tem regeneração, se não tiver a palavra não tem poder, se não tiver a palavra não tem avivamento, se não tiver a palavra não tem ao qual conhecimento dos próprios pecados. É de fato que Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no versículo de número 2, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. O que tem mantido a igreja de Jesus de pé não é um bom trabalho porque você usufrui, não é uma boa casa porque você tenha, não é um bom carro porque te trouxe aqui. O que tem mantido você e a minha, a nossa casa de pé, é a palavra de Deus. Eu me lembro quando o salmista, escrevendo em Salmos de número 119, no versículo de número 116, vai dizer: Senhor, sustenta-me conforme a tua palavra para que eu viva, e não me deixe desamparado no dia da minha esperança. Se possível for, levanta as duas mãos para cima e com fé coloque a sua mão no ombro de um crente mais bonito nesta noite. Se não tiver, coloque pela fé mesmo assim. Balança o ombro deste crente com carinho, dizendo: sabe por que você está de pé? É porque a palavra de Deus tem mantido tu e teu casamento de pé. A palavra, eu estou sentindo a graça de Deus já de pregar nesta noite para alguém. É a palavra de Deus que tem mantido tu e tua casa de pé. É a palavra de Deus que tem trazido esperança ao teu coração e renovo. E eu profetizo que nesta noite, mais uma vez, a palavra de Deus não deixará você voltar para a sua casa da forma que você chegou aqui. Eu profetizo que você passará esta semana dando glória a Deus, aleluia. Eu profetizo que este culto será uma substância que desce do alto dos céus, da glória de Deus, para te manter de pé e enxugar as tuas lágrimas e dizer ao teu respeito que ainda há esperança. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, todos nós somos sabedores de que quando o meu e o teu Jesus nesta terra aqui estivera, o ministério dele foi um ministério de amar, de acolher e de servir. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, por meio de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 45, que sendo Jesus filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, Paulo vai dizer que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu naquela cruz, sendo todos nós ainda pecadores. É de fato que o profeta Isaías, filho de Amós, profetizando para Judá, no capítulo de número 9, no versículo de número 2, ele vai dizer que o povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz, os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E esta luz, pastor Gerardo, queridos obreiros, não é a luz de smartphone do nosso celular, e muito menos a vela de sétimo dia. Esta luz se chama Jesus Cristo, aquele que veio a esta terra e nos trouxe vida, e vida com abundância. É bem verdade que quando Jesus Cristo aqui estivera, queridos jovens, senhores e senhoras, ele veio servir. Ele veio de percorrer por todas as cidades, por todas as aldeias, pregando, ensinando o reino de Deus e curando muitas enfermidades e moléstias que habitavam no meio daquele povo. É de fato que o próprio profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele vai dizer que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele iria de chorar, porque ele iria encontrar um povo que andava de forma desgarrada, um povo que não tinha um pastor Gerardo para pregar, um povo que não tinha estes obreiros, estas irmãs
irmãs para anunciar as boas novas. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo andava com o colegiado apostólico, ele olha para um povo que andava de forma desgarrada, um povo que não tinha ninguém que pudesse vos ensinar o reino dos céus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele começa a chorar. Quem sabe Pedro pergunta a Tiago, Tiago pergunta a João, João pergunta a Bartolomeu, Bartolomeu pergunta a Tadeu, Tadeu pergunta a Judas Iscariotes e pergunta por que Jesus está chorando. Jesus Cristo agora ele vai de frente a um campo muito grande, vasto, de frutos, e Jesus percebe que há poucos ceifeiros ali, há poucos coletadores que pudessem coletar os frutos daquela terra. Jesus Cristo ali ele faz uma aplicação espiritual, queridos irmãos e irmãs, dizendo: semelhantemente ao reino de meu Pai, semelhantemente ao reino dos céus, que grande é a sua seara, mas poucos são os ceifeiros, porque há muitos morrendo lá fora, muitos que precisam ouvir o anunciado reino de Deus. E nesta noite eu trago uma palavra do Senhor para dizer à sua igreja: nós somos os ceifeiros desses últimos tempos. Quem sabe eu posso estar pregando nesta noite para alguém dizendo assim: irmão Henrique Lima, eu não sei nem aonde se encontra o livro do Apocalipse, mas eu quero te dizer que você é um escolhido, você foi separado desde o ventre de sua mãe para uma grande obra nesta terra. Quem sabe você pode estar olhando para mim dizendo: irmão Henrique, eu não tenho jeito para nada, mamãe tem dito que era para eu morrer, quantos medicamentos mortíferos que ela tomou, mas não deu certo, porque o plano de Deus não era você morrer, o plano de Deus era você e a sua casa viver, para trazer congestionamento ao inferno e povoar os céus com vidas para o seu reino. E nesta noite eu quero profetizar uma palavra de Deus que arde no meu coração para os que crê, e somente os que crê, levante a mão direita para cima, por favor. Assim diz o Senhor ao vosso respeito, por meio do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, lá vai: antes que Deus te formasse no ventre de tua mãe, ele já te conhecias, e antes que tu saísse da madre, ele te santificou, e as nações Deus te deu por profeta e por profetisa. Com todo respeito, levanta o dedão assim, por favor, olha para a pessoa mais cheirosa do teu lado e balance o dedo dizendo assim para alguém: você não é obra do acaso, você não é qualquer pessoa, você é escolhido de Deus, você é instrumento de Deus, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Alegre a sua alma nesta noite. Oh, Rabai, Xarabacalá, Noroi, Rebei, Anai. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus queridos amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção, olhe para cá. Jesus Cristo se encontrava em seu quartel-general. A cidade de Cafarnaum foi a cidade onde Jesus Cristo realizara 70% dos seus milagres quando ele estiver aqui. Jesus Cristo agora ele está próximo à margem do mar da Galileia, e Jesus Cristo ele percebe que há uma grande multidão se aproximando, porque aquela multidão, pastor Gerardo, queridos obreiros, irmãos e irmãs, queria ouvir a mensagem do mestre. Se a mensagem que Deus o Pai lhe entregava, se fosse uma mensagem de bênção, o povo queria ouvir, mas se fosse uma mensagem mais dura, o povo lá ficava para glorificar. Mas hoje nós vivemos em uma geração que é uma geração que gosta de ouvir só oba-oba. Há uma geração, meu amigo Jean, e eu vou falar que papai está mandando, que gosta de ouvir: olha o anjo com a chave do carro. Anjo nunca foi motorista de Uber. Há uma geração, pastor Gerardo, que gosta de ouvir: olha o anjo com a chave da casa. Anjo nunca foi pedreiro. Há uma geração que gosta de ouvir: olha o anjo com a taça da vitória. Anjo nunca foi garçom. Anjo, quando vem nesta terra, é para exercer uma ordem divina que Deus o manda executar. A mensagem de Deus, quando ela vem ao seu povo, é da forma que o Pai quer. Mas há muitos irmãos que não gostam de ouvir aquilo que Deus quer falar, e há muitos irmãos que gostam de trocar de congregação. Não mude de congregação não, porque o mesmo Deus que fala aqui é o mesmo Deus que vai falar lá. E se Deus diz que o canto da bênção aqui, então fica aqui, dá glória aqui, come aqui, dá aleluia aqui. Pois bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, e Jesus Cristo então percebe que a multidão
multidão lhe apertava. Ele olha para Pedro e Pedro logo toma uma atitude. Pedro pega um barco e faz daquele barco uma tribuna, faz daquele barco um púlpito flutuante. E Jesus Cristo assim começa a anunciar a palavra do Pai. É de fato que então as horas vão se passando e Jesus precisa dar continuidade na sua obra, na sua missão. E todos nós sabemos que Jesus Cristo agora está indo a Decápolis, um conjunto de 10 cidades, e dentre estas 10 cidades ele escolhe uma cidade chamada Cidade de Gadara. E quando Jesus Cristo vai à cidade de Gadara, todos nós sabemos que antes dele chegar lá nesse percurso, houve grandes ondas, houve grandes ventos que queria parar a caminhada, a obra de Jesus, mas nada pode impedir aquilo que o Pai tem colocado diante dos seus filhos nesta terra. A Bíblia nos diz que então Jesus Cristo chegando lá, todos nós sabemos que ele expulsa aquela legião de demônios que estava sobre aquele homem, que correntes não lhe seguravam, e o seu local de repouso eram os sepulcros e cemitérios daquela cidade. Jesus Cristo agora ele retrocede, ele retorna para a cidade de Cafarnaum. É aqui que eu quero começar a pregar o que Jesus colocou no meu coração na manhã de hoje. E quando Jesus Cristo lá se aproxima, logo tem uma outra grande multidão aguardando o mestre. E de repente, meus queridos amados irmãos e irmãs, alguém muito ilustre, que tinha um nome que era Jairo. Para quem sabe, Jairo era o principal da sinagoga de Cafarnaum. Jairo era aquele que tomava o papel como o papel do pastor Gerardo. Jairo era o pastor da sinagoga. Jairo era aquele que dizia: quem vai pregar hoje é você, quem vai ler o Pentateuco hoje, fazer menção dos salmos é você. Jairo era aquele que tinha toda a incumbência, toda a responsabilidade no prédio da sinagoga. Era um homem ao qual era diferenciado, um homem que tinha toda a sapiência, um homem tomado de sabedoria. Porém este homem, ele vai passar por um momento tão difícil. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jairo tinha uma filha que tinha 12 anos de idade. Não diz o seu nome, mas eu imagino que esta filha, queridas irmãs, era grande alegria dentro da casa de Jairo. Por quê? Porque coisa boa, meu amigo Jean, queridos obreiros, é ter um filho dentro de casa. Coisa boa, pastor Gerardo, queridos irmãos e irmãs, é quando a gente pinta as paredes no final do ano para receber a família, e quando chegamos em casa está escrito bem grande: papai e mamãe eu te amo. Dá vontade de meter o cinturão, mas logo aquilo nos derrete o coração. Coisa boa é quando a gente chega em casa, um filho olha para você e diz: papai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Eu me lembro que certa oportunidade estava eu preparando uma mensagem para ministrar no dia seguinte, quase 1h da manhã. O meu filho Samuel, depois que me levanta daquela cadeira, ele pega a sua Bíblia infantil, olho para ele e pergunto: o que é isso, meu filho? E ele diz: papai, eu agora vou preparar minha mensagem, porque quando eu crescer eu quero ser um pregador igual ao Senhor. Coisa boa é quando a mulher está em casa orando e a filha olha para a mamãe e diz: mamãe, eu vou orar como a senhora ora. Por mais que não saiba nem elevar nenhuma palavra, mas a atitude da mamãe será exemplo para a filha, porque nós pais dentro de casa somos o exemplo para os nossos filhos. Não adianta ser exemplo somente na igreja, não adianta pregar somente na igreja, não adianta cantar somente na igreja, não adianta ter carinha de ovelha somente dentro da igreja, porque o maior sermão que nós podemos pregar é o que a gente vive em casa. Não adianta eu dizer que amo a minha esposa aqui e lá em casa eu não dou testemunho para ela. Não adianta eu dizer para minha esposa que ela é linda aqui e chego lá em casa não há respeito. O maior testemunho não é o que você dá entre 4 paredes que pastores, obreiros lhe vejam. O maior testemunho que você dá é na sua casa, no seu trabalho, e levanta o dedo para você e aponta e diz: ali é diferente, aquela fala diferente. Enquanto muitos falam do Big Brother, ele só fala da palavra de Deus. Enquanto muitos falam da novela das 10, ela só fala de oração, porque nós devemos ser referência para os nossos filhos e para os demais outros que estão à nossa volta. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção. A filha de Jairo então vai ser acometida por uma enfermidade. A Bíblia não diz que doença era esta, mas a Bíblia diz que ela ficou tão doente. Eu imagino que Jairo, com seu poder aquisitivo financeiro, ele comprou
comprou todos os medicamentos e a casa daquela menina parecia mais uma farmácia, mas nenhum medicamento dava jeito. E eu vou falar que Jesus está mandando. Eu posso estar pregando para alguém nesta noite que procurou o espiritismo não deu jeito. Eu posso estar pregando para alguém que procurou candomblé e candomblé não deu jeito. Eu posso estar pregando para alguém que pediram para ler a sua mão, leram e só te enrolaram. Mas nesta noite eu quero te apresentar um que dá jeito, e hoje ele quer entrar contigo na tua casa e fazer morada na tua vida, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Preste bastante atenção, queridos amados irmãos e irmãs. Eu suponho, minhas irmãs, que Jairo chega em casa. A esposa corre e diz: Jairo, meu amor, é o seguinte, a menina não melhorou. Vieram os melhores médicos de Cafarnaum e não deram jeito. E Jairo vai tomar uma atitude naquele momento. E para que o milagre, meu amigo Pinheiro, acontecesse na casa de Jairo, ele teria que tomar uma atitude. E eu vou ter que dizer: casamento abençoado por Deus não é só você pedir, você tem que tomar atitudes. Filhos de pé na presença de Deus, você tem que tomar atitudes para que Deus possa trazer bênçãos sobre bênçãos. E Jairo vai tomar algumas atitudes, e é isso aqui que eu quero ministrar para a congregação local. E qual foi a primeira atitude de Jairo, querido amado irmão Henrique? Vou lhe dizer, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que então este Jairo, sendo um principal da sinagoga, ele vai até Jesus. Quando ele chega a Jesus, minhas irmãs, ele não fica de pé, ele não fica com o nariz empinado, ele não fica dizendo: Jesus, eu sou o principal da sinagoga. Não, a Bíblia diz que Jairo toma uma posição, e oposição para Deus abençoar, pastor Gerardo, é quando a gente se ajoelha, é quando a gente se prostra, é quando a gente se humilha. E quando a gente se humilha na presença de Jesus, é aí que ele coloca o seu povo de pé. Tiago, ele diz: humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, que ele vos exaltará nesta terra. Segundo Crônicas de capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus, é Deus que perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então, quer ver milagre dentro da tua casa? Abaixa a bola hoje, abaixa o nariz empinado e reconheça que acima de ti há um Todo-Poderoso. Não queira confiar na tua faculdade terrena, não queira confiar nas tuas conquistas, mas nesta noite faça como o salmista diz em Salmos 37, versículo 5: entrega todo o teu caminho ao Senhor e confia em Deus, o mais Ele fará. Por gentileza, profetiza isso na vida de alguém. Bata na mão de duas pessoas dizendo: entrega tudo nas mãos de Jesus. Entrega o teu casamento, entrega o teu filho, entrega a tua casa, entrega os teus sonhos, entrega os teus projetos e deixa Jesus trabalhar. Mas se prostra aos pés de Jesus para que o milagre possa acontecer. E Jairo foi tão humilde, irmãs e irmãs, preste bastante atenção. Ele era o principal da sinagoga, ele tinha uma aproximação muito grande com os fariseus e com os herodianos daquela época. E naquela época as sinagogas, que é o qual servia para proclamar a palavra de Deus, estava servindo como um local de armação que pudesse projetar de como eles iriam pegar o mestre. Mas Jairo, ele rompe aquilo. Jairo bate no peito e diz: a minha família está acima de qualquer coisa. A minha filha precisa de ajuda e eu vou atrás de quem pode ajudar: Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando vem, Ele ajuda. Me dê uns exemplos, Henrique Lima. Vou lhe dizer, arregale os olhos, lá vai. Um homem que há 38 anos vivia um tanque chamado tanque de Betesda. Não tinha ninguém que pudesse lhe ajudar. E quando Jesus chegou lá, foi para o final da fila, Jesus disse: homem, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito
jeito e anda, e o homem andou. Eu me lembro quando Jesus Cristo veio a esta terra, um jovem que tinha somente 5 pães e 2 peixinhos, e a multidão estava no deserto querendo regressar, e os discípulos dizem: mestre, se voltarem com fome eles vão morrer. E Jesus pergunta: o que nós temos aí? Só 5 pães e 2 peixinhos. Isso no olhar humano é pouco, mas no olhar de Jesus o que é pouco fica muito, e aquilo foi multiplicado e saciou a vida de mais de 5.000 pessoas. Eu me lembro quando Jesus Cristo veio a esta terra, uma mulher chamada Maria Madalena, a lei judaica disse: adulterou, apedreja até a morte. Os fariseus, escribas levam aos pés de Jesus, e Jesus escrevia no chão. O que me chama a atenção não é o que Jesus escrevia, o que me chama a atenção é o que sai da boca do mestre. Jesus pergunta: aquele ou aquela que nunca pecou, atire a primeira pedra, e não ficou nenhum para acusar. E Jesus disse: mulher, nem a ti também te acuso, vai em paz e não peques mais. E aquela mulher recebeu perdão da graça. Eu me lembro quando Jesus Cristo também aqui estivera nesta terra, um homem que era paralítico, que 4 amigos tiveram uma ideia genial de abrir o teto, descê-lo, e quando desceu, Jesus olhou e disse: homem, fica de pé, porque os teus pecados estão perdoados, e anda. Eu me lembro também quando Jesus Cristo aqui esteve nesta terra, 10 leprosos gritaram de longe, aonde eram 9 judeus, um samaritano: Jesus, tende misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus não toca. Eu vou repetir: a Bíblia diz que Jesus não toca, porque quando Jesus quer curar, ou ele toca ou ele não toca. O que importa é o que sai, o poder, a virtude que há nele. E eu imagino que os 10 leprosos vão andando, queridos obreiros, um olha para o outro e pergunta: cadê a lepra que está na testa? Cadê a lepra que está no peito? Não estava mais, porque quem falou não foi o homem, quem falou foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Está descendo uma palavra profética, eu vou profetizar na vida de quem crê. Levanta as 2 mãos para cima, por favor. Assim diz o Senhor por meio do profeta Isaías, filho de Amós: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus ao teu respeito não secará. Assim acontecerá como Deus perguntou ao profeta Jeremias: Jeremias, o que tu vês, Senhor? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: dissertes bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Ele é fiel, igreja, para cumprir. Mas para que o milagre acontecesse na casa de Jairo, escute-me, por favor, ele não só se prostrou, minhas irmãs, mas a Bíblia vai nos dizer que no versículo de número 23, ele roga, ele pede a Jesus, ele diz: minha filha está morrendo, mestre, vem comigo à minha casa. Irmãos e irmãs, para que o milagre aconteça em nossas casas, é necessário que a gente rogue a Deus. Para que a mão do Senhor venha sobre a nossa casa, a gente deve orar a Deus. Escute-me, por favor. Eu posso estar pregando para alguém que outrora, tempos atrás, que quando ia ao jantar, era o marido, a esposa e os filhos. Hoje não, está tudo diferente. O esposo janta na sala, a esposa lá no quintal, os filhos no quarto. Não tem mais aquela paz, não tem mais aquela união, não tem mais harmonia dentro de casa. O culto que acontecia, o culto doméstico não existe mais. Porém, eu profetizo na tua vida, que se nesta noite você pedir, rogar a Deus e dizer: Deus, eu quero que a minha casa volte a ser um pedacinho do céu, eu quero que minha casa possa receber a tua presença. Eu creio que por meio da tua oração, Deus moverá os céus e a terra, e o milagre acontecerá na tua casa. Eu profetizo
profetizo que a mesa da cozinha vai ter que aumentar. Eu profetizo que marido vai jantar com a esposa, que filhos também irão de participar. Eu profetizo que antes de dormirem, o culto doméstico voltará a acontecer. Mas para que este milagre aconteça, é necessário que a gente continue orando a Deus. Não há casamento abençoado, não há família de pé, se a gente não rogar a Deus. Olhe para cá, preste bastante atenção. E esse negócio de orar a Deus faz milagre. Este negócio de pedir, de clamar, Deus atende. Eu vou lhe dar um breve testemunho, sem sair daqui do que eu estou pregando. Certa feita estive pregando na cidade de Canidé. Eu retornava para casa, querido pastor Gerardo, queridos obreiros, e lá esperando o ônibus, com saudade da família, um jovem se senta do meu lado e olha para mim e pergunta: é crente? E eu disse: por bondade de Jesus, e nem merecia. E ele me perguntou: tira-me uma dúvida. Eu disse: me pergunte. Ele me perguntou: é verdade que para falar com este Deus tem ramal lá no céu, tem que ligar para ele? Eu: Jesus, que negócio é esse? Que heresia é essa? Aí o Espírito de Deus, ele veio ao meu coração e disse: fala para ele que tem ramal sim, mas o ramal dos céus é diferente da Claro, da Vivo, da Ti, nunca dá fora de área. E falei, ele me perguntou: minha irmã, se tem ramal, tem número. Aí ele me perguntou: então quais são estes números? Aí eu: Jesus, e agora? Fala o quê? Pede para ele sentar e pode começar a dizer. Aí eu disse: está preparado? Ele: tô. Então lá vai. O primeiro ramal encontra-se em Jeremias, de capítulo 33, verso 3. Clamas a mim, porque eu te responderei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Ele me perguntou: tem o segundo ramal? Tem. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos meus caminhos, dos maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem o terceiro ramal? Tem. Agora que eu comecei, Jeremias, de capítulo 29, dos versículos 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele me perguntou: tem mais ramal? Tem. Mateus, de capítulo 7, versículo 8, lá vai. Aquele que bate se abre, aquele que pede, ao qual recebe, aquele que busca encontrará. Ele tem mais um para aceitar Jesus? Tem. Salmo de número 34, versículo 15, lá vai. Os olhos do Senhor estão sobre justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Fale bem baixinho para quem está do seu lado assim: o negócio é clamar. Alai, xaranamanda. Deixa eu correr, olha para mim. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que ele então rogou ao Senhor. E Jesus se compadeceu, jovens. Jesus disse: Jairo, eu irei ter contigo. Vou contigo à tua casa. E nós sabemos que nesse percurso aparece outra mulher aflita e necessitada. Sabendo nós que há 12 anos também ela padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue ininterrupto. E todos nós sabemos que quando ela toca na orla do mestre, o mestre para e pergunta: quem me tocou? Irmãs, deixa eu falar uma coisa aqui, porque isso é profundo. O que eu vou falar você não vai encontrar na internet não. Os discípulos olham para Jesus e perguntam: Jesus, como é que tu perguntas quem te tocou? A multidão te aperta. Aí Jesus diz assim: quem me tocou, tocou diferente. Porque tem uns que se barruam em Jesus e tem outros que tocam. O negócio não é se bater com Jesus, o negócio é tocar em Jesus. Quem bate em Jesus não tem milagre, mas quem toca em Jesus tem. Quem bate em Jesus é crente linguarudo, mas quem toca em Jesus é crente que precisa da graça. Olha para cá. A Bíblia nos diz, então vamos correr mais um pouquinho. Depois que todo daquele fato, daquela falatória do milagre, no versículo de número 36, igreja,
Preste bastante atenção. Aliás, no versículo de número 35, a Bíblia vai dizer assim: enquanto Jesus estava conversando, vinha alguns da casa de Jairo. Cuidado com estes que estão vindo no meio do caminho. E estes que vinham no meio do caminho, chama Jairo no reservado e diz assim: Jairo, deixa o mestre, porque a tua filha está morta. Olha para cá. Cuidado com estes que estão vindo no caminho. Estes que vêm no caminho, que tem coragem de abrir a boca e dizer assim: separa dela. Estes que estão vindo no meio do caminho, que abre a boca para ela e diz: vai no Fórum Clóvis Bevilacqua pedir a separação. Estes que estão vindo no meio do caminho, que abre a boca e diz assim: sai do círculo de oração, não ora mais não, porque não tem mais jeito. Eu vou falar que papai está mandando. Estes que estão vindo no meio do caminho, são eles que abrem a boca e diz assim: você tem um caso extraconjugal, não é pecado não. Estes que estão vindo no meio do caminho são aqueles que abrem a boca e diz: deixa o culto, falta o culto e vamos dar um rolé por ali, vamos descer a Babilônia, vamos descer ao Egito. Repreenda estes que estão vindo no meio do caminho e só dê ouvidos a Jesus. E Jesus é tão bom, igreja, que a Bíblia vai dizer: e Jesus tendo ouvido, aí Jesus chama Jairo e diz assim: Jairo, venha cá, só uma coisa que eu te digo, não temas. Isso aqui é profética. A gente está em família. Por favor, segura a mão de alguém, aperta e diga: Jesus manda te dizer, não temas. A casa está pegando fogo, não temas. O filho não quer nada com Jesus, não temas. O marido ainda não aceitou Jesus, não temas. A doença ainda não caiu fora, não temas. A porta da facilidade ainda não abriu, não temas. Está tudo dando errado, não temas. O que importa é que Jesus está indo contigo. Não temas, crê somente, Jairo. E a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim: eu quero que andem comigo só quem tem fé, porque quem não tem fé só atrapalha. Aqueles que vieram a dizer a Jairo: a menina morreu, e Jesus mudou a situação, deu outra fala. Jesus disse assim, não tem na Bíblia, gosto de pregador, como diz nosso pastor Antônio José. Jesus disse assim: vocês que são Tomés, não venham não, fiquem aí, tá bom? Vem Pedro, vem João, vem Tiago e vem tu, Jairo, vamos. Como eu queria estar ao lado de Jesus, minhas irmãs. Irmão Pinheiro, quando Jesus vai chegando na casa de Jairo, irmão Jean, Jesus encontra os flautistas, Jesus encontra aqueles que foram ao qual contratados, que pudesse ali estar chorando, que pudesse estar em prantos, porque eram os pranteadores. Mas as lágrimas que eles e elas derramavam não eram lágrimas de dor, porque eles tinham sido pagos para chorar. E ali somente quem chorava uma perca e uma dor era Jairo e a esposa. Quando Jesus chega naquela casa, Jesus vai dizer: por que vocês choram? A menina não está morta, a menina só está dormindo. Eu vou repetir porque papai está mandando. Jesus manda te dizer nesta noite: o projeto não morreu, só está dormindo.
Levanta as duas mãos para cima, por favor. Quem apontou o dedo e disse: a tua família já acabou, já era. Jesus manda te dizer nesta noite: não morreu, só está dormindo. Te prepara. O que vai trazer milagre na tua casa não é sal grosso. O que vai trazer milagre na tua casa não é vassoura atrás da porta. O que vai trazer milagre na tua casa não é água com o copo em cima da TV. O que vai trazer milagre na tua casa é se você convidar hoje para ele ir contigo e fazer morada. E é ele que vai fazer o verdadeiro milagre. Não vos alvoroceis. Para a gente terminar, eles riram de Jesus. E Jesus, mais uma vez, jovens, expulsou aqueles que não criam. Escute bem: só está com Jesus, só anda com Jesus aqueles e aquelas que ainda crê. Cadê o primeiro que ainda crê? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Assim diz o Senhor: fé é a esperança sobre a desesperança. Fé é o que diz em Hebreus de capítulo 11, versículo 1, que o firme fundamento das coisas que se espera é a prova das coisas que não se vê. Estou terminando, meu pastor Gerardo. Fé é quando Deus diz para Josué dar 6 voltas, e na 7ª volta dá mais 7, e dá 7 gritos, que as muralhas cairão. Então Jesus Cristo nesta noite manda dizer à sua igreja: levante a cabeça, enxugue os olhos, assim ande pela fé do Cristo, que você crê que verdadeiramente o milagre vai acontecer. E Jesus foi aonde a menina estava. Termino agora, irmãos e irmãs. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que Jesus tomou a menina pela mão. Tomou a menina pela? Igreja, deixa eu falar bem baixinho aqui. Avivamento espiritual não é só a gente rodar aqui dentro. Avivamento espiritual não é só a gente ver anjos aqui dentro. Avivamento espiritual é quando a gente estende a mão para quem está caído e diz: levanta-te, 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 levanta-te. Eu profetizo que em Vila União Deus vai continuar levantando pessoas e vai dizer: eu vou te usar para dizer: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Fica de pé em nome de Jesus, por favor, que eu não quero extrapolar o tempo. Olha aqui. E Jesus tomou a menina pela mão. Quando Jesus toma a menina pela mão, ele vai mandar uma palavra profética, igreja. Ele vai falar em aramaico: Talitá cumi, menina, a ti te digo, levanta-se. O que coloca quem está caído não é pastor, não é pregador, não é cantor. O que coloca homem e mulher de pé é a palavra de Deus. Eu não sei qual é a menina espiritual que se encontra morta lá dentro da tua casa. Quem sabe o casamento não é mais o mesmo. Quem sabe quando você vai dormir, a tua cama parece um ringue de briga. O marido falta cair na lateral e a esposa na outra lateral falta atravessar a parede, onde Satanás no meio fica cirandando. Aonde não há perdão, aonde não há mais união e amor. Quem sabe aqui há algum pai que não consegue mais abraçar o filho e dizer: eu te amo, filho. Quem sabe algum filho aqui que não consegue mais entrar em concordância com os conselhos do pai. Mas a palavra de Deus é Ageu de capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E a este lugar Deus dará da sua paz. Assim como Jesus foi na casa de Jairo, assim como Jairo convidou, assim como Jairo reconheceu a sua pequenez, que não tinha mais saída e a única saída era Jesus. Assim como Jairo rogou, pediu, assim como Jairo creu na palavra que saiu da boca do mestre: não temas, crê somente, Jairo. Assim como Jairo viu o milagre aconteceu, que a menina se levantou e Jesus disse: dá de comer.
Nesta noite Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, por favor.